Olá, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico e hoje eu vos trarei aqui um tema bastante polêmico que gera muitas controvérsias e muitos não compreendem muito as suas razões, mas eu trarei aqui para vos esclarecer que é Caim, ou como é mais conhecido, o pai de todos os vampiros, ou o vampiro original que originou toda a espécie vampiro. Então é sobre ele que o vídeo do narrador hoje vai estar focado. Vamos contar aqui um pouco sobre ele, suas características da linhagem dele, que são os cainitas. Vamos desmistificar tudo isso aqui. Mas antes de mais nada, como vocês já sabem, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, joinha, comenta o que é que você está achando aqui dos vídeos, compartilha esse vídeo com quem tem interesse no assunto e faça um desafio aqui a você. Você que não é inscrito aqui no canal, assiste 3 a 4 vídeos do canal. Se você gostar, se inscreve, caso contrário, não precisa se inscrever, certo? Vamos ajudar aí o narrador a bater os 300 inscritos, estamos chegando perto já desta meta, cada dia que passa, e só tenho a agradecer a todo mundo que está aqui colaborando com o canal. Então, roda a vinheta! Caim, o pai de todos os vampiros. Muitos têm controvérsias sobre esse assunto, muitos acham que Caim não é o original, que Judas é o original, que Drácula é o original, que nenhum dos três é o original. Acha que os vampiros são provenientes de uma outra espécie, até com traços aí de seres de outros planetas, né? No caso de alienígenas, que eu vou até fazer um vídeo futuramente sobre isso. Mas a grande realidade, pessoal, é que assim como Licão, que foi o primeiro lobisomem, Caim é sim de fato o original, o primeiro vampiro vivo. Por que eu digo isso? Porque antes dele não existia a espécie vampiro como se conhece hoje. Não existia a linhagem dele. Assim como também não existia nenhuma outra linhagem. No caso, a referência mais próxima que nós temos de esclarecer, de confirmação dessa criação dos vampiros, é a própria Bíblia. Pois é. O livro sagrado dos católicos, ele faz uma referência, faz uma passagem a Caim, uma citação, após o assassinato de Abel. Porque antes do primeiro assassinato, Caim e seu irmão viviam tranquilamente, filhos ambos de Lilith e Adão. No caso, Caim ele herdou essa natureza um pouco mais destrutiva de sua mãe, enquanto que Abel herdou um pouco da natureza um pouco mais calma de seu pai. Mas para não encher muita linguiça aqui para vocês, o que foi que ocorreu, né? Como foi que Caim se transformou em vampiro? Bom, quando eles estavam vivos, Caim e seu irmão vivos, vou colocar uma aspa bem grande, havia uma questão de ciúme de Caim por parte de Abel, porque Deus falava mais com Abel, né? Delegava mais funções a Abel, e com isso Caim se sentiu um pouco deixado de lado, um pouco esquecido, e começou a se questionar sobre o amor do Criador, né, da entidade maior, como você queira chamar, sobre ele, enquanto que seu irmão, aos seus olhos, recebia mais atenção. Então, isso foi gerando um grande ciúme em Caim, uma grande inveja, na verdade. E com o tempo se transformou em ódio. Até que um dia, Caim resolveu assassinar o seu irmão a pedradas, segundo o que alguns acreditam teria sido a pedradas, onde após esse assassinato, após esse crime, nunca mais Caim teria sido o mesmo. Deus teria falado com ele e teria colocado e o teria amaldiçoado. Como foi essa maldição? Para resumir para vocês, a maldição ela se constituiria em quê? Primeiramente, tu não andarás mais sobre a minha santa luz, ou seja, a luz do sol,
Tu caminharás pela terra pela eternidade, ou seja, ele não iria envelhecer, não iria morrer. E tu te alimentarás do sangue do teu irmão, ou seja, se alimentaria de sangue humano para poder sobreviver. Após isso, Caim foi banido totalmente do paraíso e passou a viver na terra, na escuridão, ou seja, ele começou a se tornar de fato um vampiro, começou a se alimentar de humanos, de animais, e aí sim ele começou a espalhar o medo, né? No caso o terror, naqueles tempos. Aí você me pergunta, tudo bem, narrador, já entendi, essa historinha foi muito legal, mas como foi que começou? Como foi que ele criou esta linhagem? Bom, antes do dilúvio, Caim transformou algumas pessoas, né? Devido ao passar do tempo, como ele não envelhecia, não morria, e na época não se conhecia métodos de matar vampiros, as pessoas não conheciam essas criaturas, ele no caso escolheu 4 pessoas para serem transformadas, certo? 4 humanos, na verdade. E dentre desses 4 humanos é que começou a linhagem cainita, no caso a linhagem de Caim. Esses 4 eram conhecidos como antediluvianos, que foram antes do dilúvio, ou seja, os vampiros originais, os que eram diretamente na linhagem, diretamente do sangue de Caim, ou seja, eram os mais fortes criados por ele mesmo, só sendo abaixo dele, obviamente, mas diretamente do sangue, ou seja, o sangue muito próximo do original, ou seja, eram os vampiros mais poderosos já criados, e todos da linhagem cainita. Após o dilúvio, né, após o fato do dilúvio, que é um evento bíblico muito citado, esses vampiros ficaram hibernando, eles ficaram reclusos, e quando eles acordaram da sua hibernação, eles começaram a criar outros vampiros. Então essa criação gerou um clã muito poderoso. Na verdade foram 10 clãs que se espalharam pelo Oriente Médio, pelo mundo, todos chefiados, encabeçados pelo próprio Caim, só que não por ele diretamente, mas pelos antediluvianos. Lembrando que Caim ele nunca se expôs, ele nunca apareceu diretamente, ele sempre veio muito recluso. Mas os antediluvianos, eles não só proliferaram a raça, como também começaram a espalhar o medo e o caos. E devido a isso foi que começou a caça aos vampiros, começou-se a estudar sobre essas criaturas e descobriram o seu ponto fraco, no caso da linhagem dele, da raça cainita. Quais são esses pontos fracos para vocês compreenderem? Decapitação, fogo e falta de sangue. Essas são as 3 únicas fraquezas da linhagem de Caim. Eles não sofrem com a prata, não sofrem com objetos santificados, não sofrem com o alho, não sofrem com água benta. As únicas fraquezas dessa raça é decapitação, não só da linhagem cainita, mas de todos os vampiros. O fogo, pois a pele do cainita, apesar de ser resistente, não consegue sobreviver muito tempo com a chama, né, com a brasa na sua epiderme. E a falta de sangue, porque a única coisa que eles se alimentam é sangue humano fresco. No caso, sangue humano fresco, perdão. Caso contrário, caso eles tentem se alimentar apenas de animais, eles não vão conseguir sobreviver muito tempo, pois o metabolismo de seus corpos é extremamente diferente. Como foi o primeiro, e o mais forte, obviamente, Caim se alimentava apenas de sangue humano. Ele nunca se alimentou de sangue animal, pelo menos até onde se sabe, ele não tinha esse costume de se alimentar de sangue animal. Os seus seguidores, ou os criados por ele, relatam que ele sempre exigia fartos banquetes de sangue humano, ou seja, vários assassinatos eram gerados para servir a sede insaciável que ele tinha, ou seja, ele era praticamente uma máquina de matar segundo seus seguidores, segundo aqueles que descendem da linhagem dele até os dias de hoje. E os antediluvianos também, como são diretamente criados por ele próprio, pelo original, carregavam as mesmas fraquezas e a mesma força, equiparado à questão de resistência. Sangue humano, decapitação e fogo. Uma coisa que era muito utilizada na Idade Média, a Idade das Trevas, para combater vampiros da linhagem de Caim, além da decapitação, era o desmembramento do corpo.
pois se eles conseguissem, de alguma forma, ingerir o sangue, mesmo com o pescoço pendurado, né, se tivesse uma pele ainda pendurada pelo pescoço, eles ingerissem o sangue humano, eles poderiam se regenerar muito fácil, pois a resistência e a capacidade regenerativa do corpo de um cainita é extremamente avançada, muito mais acelerada do que o de outras linhagens, por exemplo. Então eles conseguiriam sim se regenerar e poderiam voltar. Então o que é que eles faziam? Os templários faziam isso bastante. Cortavam a cabeça, desmembravam o corpo e ateavam fogo depois. Era muito comum você encontrar caixões na Idade Média com essas 3 características, além de ter uma corrente de ferro puro, amarrada sobre as correntezas de um rio, para que ele não conseguisse mais voltar de jeito nenhum. Essas são as formas de combater a raça cainita e um pouco da história de Caim, como foi que ele se transformou em vampiro. Muitos aqui talvez não levem muito a sério essa questão de Caim, mas acreditem, é tão real quanto eu e você. E a pergunta que não quer calar, que muita gente me faz, hoje mesmo eu ouvi essa pergunta lá no grupo, o pessoal me perguntando: narrador, Caim ainda está vivo? Eu lhes respondo com toda a tranquilidade: sim, pessoal, ele ainda está vivo até os dias de hoje, só que ele está hibernando. Ele, assim como os outros originais, não estão acordados no momento, eles estão hibernando. Pois Caim, antes de sua hibernação, prometeu que quando o domínio dos vampiros fosse global, ele retornaria para trazer o apocalipse vampiro, ou seja, quando ele acordar, acredita-se que toda a raça vampiro vai se mover contra a humanidade, inclusive as outras linhagens, pois todas descendem dele. Ou seja, ele seria o soberano maior, seria o ancião supremo de toda a espécie vampiro. E muito difícil de ser combatido, certo? Pois são muito fortes. Uma das características principais dessa espécie, dessa linhagem, é a força física sobre-humana. Acredita-se, no caso, que a força dele seja até maior que a dos lobisomens, certo? Em combate corpo a corpo. Então, não são oponentes aí que você gostaria de enfrentar no tete a tete, caso você encontrasse com um descendente de Caim ou com alguém que teria se transformado diretamente por ele, como os antediluvianos, que também se encontram vivos até os dias de hoje, só que estão em hibernação. Lembrando que quanto mais distante o sangue do vampiro for do original, ou seja, quanto mais longe o sangue for do sangue de Caim, mais fraco o vampiro é. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que você foi transformado em vampiro hoje. Se o seu mestre ou puro sangue que te transformou for um vampiro de mais ou menos 200 anos, significa que a sua força vai ser mediana. Se o vampiro que te transformou tem mais de 500 anos, você já vai ser um vampiro muito forte. E se o seu ancião tiver mais de 1000 anos, você é muito forte, porque o sangue é muito próximo do original. Quanto mais velho o vampiro for, mais longe é o sangue, ou seja, maior é a linhagem, mais perto do original ele é. Então, se você for transformado por um puro sangue ou por um antediluviano, você vai carregar nas suas veias o sangue de Caim diretamente. Ou seja, você vai ter praticamente, se equiparar praticamente com a mesma força que o mestre superior da raça vampiro. Ou seja, você vai ser extremamente resistente, extremamente forte e você vai ter uma sede por sangue muito maior do que um vampiro mais jovem, um vampiro de uma outra linhagem, por exemplo, a linhagem de Vlad ou a linhagem de Judas, que são linhagens com uma força um pouco menor, pois são mais distantes do sangue do original, já foram transformados por outros vampiros que vieram depois em outros momentos da história. Então, se você for transformado por um original ou por um ancião que veio diretamente dele, que tenha se transformado diretamente por ele, você vai ser extremamente forte, vai ser extremamente difícil de matar, ou seja, você vai ser cabuloso, em outras palavras, tá? Enfim, pessoal, isso aqui é um resumo bem pragmático para que vocês possam compreender, tentei deixar de uma forma didática, para vocês entenderem um pouco da história, como foi que aconteceu, como foi que Caim foi transformado, por quê,
e por que que a linhagem dele é tão forte, por que que ele é tão poderoso. Então agora você já compreender que é porque ele foi o primeiro vampiro, primeiro da espécie, primeiro que originou todos os outros. Então todos os vampiros descendem de Caim, são filhos dele, certo? Enfim, por hoje é só. Lembrando o que eu falei no começo do vídeo, se inscreve se não for inscrito, assiste o vídeo até o final, pois a sua dúvida já pode estar respondendo no vídeo. Eu recebo às vezes muita pergunta que está no vídeo, mas a pessoa não assistiu até o final. Então fica até o final, confere aí, você vai gostar, né? Vai esclarecer você. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like, compartilha o vídeo. Lembrando que eu estou preparando aí um material sobre vampiros, um material exclusivo aí para vocês, mais para frente, certo? Então aguardem, ativem as notificações e não percam. Vai ter vídeo aqui no canal todo dia, entre 4 e 5 da tarde. Então fica ligado aí que vai ter vídeo para você. Enfim, é com essas palavras que eu vos deixo agora. Foi como sempre um prazer estar aqui e até breve, meus pequenos.